investidor, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Henrique Alves, fundador da Controle Investimentos e analista-chefe, e vamos para o nosso giro de mercado no nosso dia de hoje, 24 de março. Tá? Então, já estamos aqui, vocês podem ver o nosso S&P 500 e vamos começar por ele. Nós temos aqui os nossos ativos que nós vamos apresentar aqui para vocês nesse dia para que a gente faça um giro bem rápido, mas sem deixar os principais pontos que estão acontecendo no mercado financeiro com a análise adequada para todos vocês aqui. Então, vamos para o que interessa. Então, já está aqui então o nosso S&P 500 e o importante para que vocês observem aqui dentro do nosso S&P 500, vejam que nós estamos vindo aqui de uma queda de menos 10,14, tá? Uma queda bem acentuada. Se a gente for prestar atenção, nós tivemos alguns pontos que a gente já tinha alertado, foi principalmente esse aqui, que a gente dava como aceleração do movimento baixista, né? E esse ponto aqui também tem alvo de Fibonacci, tá? A gente não traçou aqui, mas para não ficar tão poluída a nossa tela, e veja o que está acontecendo agora. Se a gente traçar o Fibonacci dessa queda, a gente vai já encontrar como estão as retrações, né? Aqui, e praticamente ele voltou aqui na retração de 38, né? 38,2, e pode se encaminhar até aqui para os 50%. O que é interessante que a gente pode aqui ficar de olho, então nessas duas médias aqui, então a média de 200, que para a gente é extremamente importante, né? E nós temos uma outra média mais curta aqui, e é extremamente importante porque nós temos uma zona aqui bem forte de proteção. Nós já tínhamos aqui uma defesa anterior, e isso aqui pode segurar bem o ativo, acabando impulsionando para uma nova pernada dessa aqui de baixa. Aí, se nós nos mantivermos nessa expectativa mais baixista, e tem o outro ponto. Vocês vão ficar observando exatamente esse ponto onde nós estamos aqui, de 38,2 e o meio, né, 50% da retração desse movimento baixista. Se nós passarmos desse ponto aqui para cima, vocês vão ficar muito atentos porque devemos adotar posições compradoras caso supere essa região. Do contrário, ele vai ficando de lado aqui, fica um movimento cansado, sem muitos pêndulos positivos, nós vamos ter que abrir mão de várias posições porque ele deve renovar esse fundo aqui e buscar níveis mais baixos aqui que esse nível aqui de 5.500 pontos no S&P 500. Tá? Então é isso que vocês devem buscar nesse período para o S&P 500. Outro ponto importante para nós aqui é observar, sem dúvida alguma, os nossos juros. Né? Por que os juros americanos? Que é claro, é o que vai fazer movimentar e é o responsável, né, pelo movimento, é claro, de todo o mercado americano. Por que isso? Se nós temos uma inflação maior lá nos Estados Unidos, naturalmente o Fed vai precisar voltar a aumentar o juro. Nesse momento nós temos aqui o 4,33, né? E vejam que mesmo com a alta muito forte de hoje, só para vocês conferirem aqui, a alta de hoje foi de 1,67. Para o mercado americano, vocês podem até ver aqui, é uma alta considerável em comparação aos candles anteriores aqui, ok? Então nós tivemos uma alta relativamente forte, só que o nosso juros lá nos Estados Unidos, aqui nós temos representados pelos títulos do governo americano de 10 anos, né, os yields de 10 anos, ele não teve uma queda muito forte, né? Então, o que a gente pode observar dessa sistemática? Ok, o mercado está mais otimista, sim. No entanto, não otimista o suficiente para que os juros venham a cair nessa mesma força do que está sendo esperado pelo mercado de renda variável. Lembrando que lá em 2022 para 2023, nós também tivemos essa mesma expectativa. O mercado se animou bastante para uma descida de juros mais acelerada, ou pelo menos recorrente, de vários 0,25 ocorrendo nas reuniões do Fed. Nós acabamos esticando aí 9, 10, 11 meses para enxergar a primeira descida de juros lá nos Estados Unidos. Então, o que isso reflete? É claro, o mercado está empolgado, mas não está eufórico ao ponto de achar que o mercado, de fato, lá nos Estados Unidos vai sim
descer os juros, né? Até porque os juros dependem sim de políticas econômicas do próprio presidente. Essas taxações não são favoráveis à inflação, isso acaba prejudicando e corroborando para o aumento da inflação. Então, o mercado lá nos Estados Unidos está entendendo o quê? Ok, algumas coisas estão extremamente favoráveis para o mercado financeiro. No entanto, para os juros e a inflação, a linha que favoreceria mais favorável, mais otimista, ela é muito tênue para o lado de ser um juros de uma inflação mais alta e acaba sendo descontrolado no mesmo período. Então, o mercado ainda está com o pé bem atrás com relação aos juros, a gente pode observar nitidamente nisso, porque num dia de 1,67 a gente só teve uma descida de 0,16, né? No juros lá de 10 nos últimos 10 anos, né? Que representa aí para a gente o mais aproximado dos juros futuros, digamos assim, lá nos Estados Unidos, ok? Então, legal, otimista nos Estados Unidos, no entanto, temos que ficar bem atentos para quê? Se isso aqui volte a subir, né? Isso aqui pode impactar bastante a renda variável e ir para aquele cenário que nós apontamos ali de baixa e que não vai passar dessa zona aqui, que é uma zona bem tumultuada aqui no S&P 500, ok? Então fiquem de olho, tanto no S&P 500 e nos juros, que embarreirou aqui, não passou dessa nossa zona, essa linha laranja aqui, dos 5.776 pontos ou essa zona aproximada aqui. O mercado americano não passou, opa, bandeira vermelha, vamos ter que desembarcar de alguns ativos, realizações parciais e ficar mais observando porque podemos ter mais quedas. Ele passa disso aqui e supera principalmente essa retração de 50% da queda, legal. Temos grande chance de, no mínimo, vir buscar aqui a zona aqui onde o mercado estava travado aqui, lá no S&P 500, lá no final de 2024. Ok? Outro ponto interessante que vem chamando bastante atenção é a parte do ouro. Então, principalmente para os nossos investidores da conta de aposentadoria, provavelmente amanhã nós ou vamos fechar ou ainda ficar com uma posição muito pequena para ouro, né? Nós temos esse ETF aqui, GLD, pegamos uma boa alta no ativo, no entanto, nos últimos 3 dias tivemos períodos baixistas e isso pode daqui a pouco ainda acelerar um pouquinho mais pela troca, possível troca de reserva de valor do governo americano para o Bitcoin, ok? Ah, Henrique, mas isso é ok. Temos muitas mudanças que podem acontecer e sim, essa pode ser uma e pode acabar afetando o ouro. Acredito que vai acabar dando uma corrigida, mas acaba que ouro, se a gente for pegar aqui nos períodos anteriores, é um ativo que sempre vem subindo ao longo do tempo, né? Então, acredito que não vai perder o seu valor nessa magnitude, mas eu acredito sim que possa acontecer correções maiores e como a gente pegou uma alta interessante, ele está em topo histórico, pode ser extremamente interessante a gente dar uma encerrada na posição ou realizar uma grande parte, 80, 90% da nossa posição e assistir de camarote com lucro no bolso o ativo ouro para ver o que vai acontecer nos próximos meses, tá ok? E nós temos aí então, com a já que a gente falou em Bitcoin, vamos falar um pouquinho de Bitcoin. Vamos colocar aqui Bitcoin USDT. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. Então, nós estamos no dia de hoje com uma possível reversão no ativo, tá? Eu até vou mostrar, já eu não ia falar um pouquinho, mas eu vou colocar aqui a MicroStrategy, porque ela fez uma posição bem interessante, diferente, é claro, aqui do Bitcoin. O Bitcoin vai apresentando sim uma reversão, no entanto, não ficou confirmada no dia de hoje, já que ele rompeu esse nosso pivô que nos atrairia para as compras nesse ponto aqui, né? No entanto, ele voltou e fechou praticamente em cima do rompimento. Isso não é legal. Mas ainda não configura, é claro. Então, a partir de amanhã, eu acredito ainda que ele possa dar uma caidinha, principalmente para testar mais uma vez os investidores posicionados. E se de fato ele for para cima, ele vai recuperar e vai acabar fechando nos próximos 2 dias acima desse patamar, de preferência acima dessa média mais próxima aqui da média de 50 períodos, que é interessante esse rompimento, porque a gente consegue ganhar espaço aqui. Opa, deixa eu parar aqui. Conseguimos ganhar espaço pelo menos aqui até esse nível aqui anterior, ok? Então, por enquanto, o Bitcoin é também favorável, posição interessante. No entanto, precisamos superar essa zona aqui dos 87.400, 87.500, ok? Passando daqui, nós temos uma movimentação talvez bem interessante para voltar
a subir aqui e retornar pelo menos próximo das máximas anteriores, tá ok? E falando de 87 mil, então teríamos espaço aqui pelo menos lá para os 102, 104 mil dólares, né? Seria um espaço interessante para quem está pensando em compras nesse momento. Compras comedidas, já que nós estamos comprando aqui nos 87 mil dólares, tá ok, pessoal? Agora eu vou falar um pouquinho de mercado brasileiro, tá certo? O que que veio? Nós tivemos uma queda mais forte no Brasil. É claro que nós tivemos um movimento extremamente arrojado, esticado, na verdade, aqui. Então, esse movimento aqui foi muito forte, né? Tínhamos algumas posições alertadas, vou passar por elas aqui, pelas principais. Nesse momento, se a gente for enxergar, se a gente tivesse. Deixa eu colocar aqui o alvo para vocês, porque sempre eu gosto bastante que é a ferramenta que a gente praticamente mais usa aqui, o Fibonacci. Eu não vou deixar de colocar aqui não. Então, se vocês observarem aqui no nosso Fibo aqui da primeira pernada de alta, depois dessa suporte aqui que acabou segurando e depois entrando um forte fluxo comprador, vocês vão ver que nós estamos aqui no nosso no quarto alvo aqui de 300%, né? E é claro que a situação no país, no Brasil como um todo, não é boa. O governo realmente perdeu a mão faz tempo, né? E a gente, apesar de ter juros altos, ser atrativo para estrangeiro, poxa, a gente está praticamente caminhando para os 15% de taxa Selic, né? Lembrando que níveis de juros dessa magnitude só lá no governo Dilma, né? Que chegamos, se eu não me engano, a 16% de taxa Selic. E isso porque não tem nada, né, no Brasil, né? Simplesmente é uma péssima gestão de fato e aí faz tudo isso acontecer, né? Então, péssimas escolhas acabam impactando e acaba que todos nós sofremos com essa, digamos, falta de política econômica, ok? Pulando a política, então temos agora sobram os gastos e os preços. Então, deixaria um alerta para quem está comprado nas principais ações que a gente alertou nesses últimos meses, né? Principalmente fevereiro e março. Façam realizações boas, porque temos alguns ativos com lucros interessantes, assim como o BEV, né? E comecem a colocar o stop aqui já bem próximo. Se ele chegar nessa nossa média aqui de 9 períodos, eu já deixaria um alerta bem grande, já reduziria muito as minhas posições aqui no Brasil, né? Praticamente a gente aqui acaba comprando as posições através de ADRs lá nos Estados Unidos, mas para quem está posicionado aqui no Brasil, essa média de 9 aqui pode ser uma referência extremamente importante. Perdendo essa média aqui, ele pode acabar voltando numa força muito grande, no mínimo nas médias aqui, por volta dos 127.600 e 125.487, né? E caso conclua a sua volta em V, que pode estar sendo acionado no dia de hoje, né, com esse movimento, ele pode acabar vindo devolvendo esse movimento inteirinho em V, né, que a gente fala em volta em V, é porque ele faz um movimento para um lado bem forte e acaba devolvendo na mesma medida, né, na mesma intensidade logo em seguida, tá? Então, por isso é o movimento em V e às vezes é para cima e aqui nós podemos estar observando o movimento embaixo, né, de volta em V, tá? Então, tomem cuidado, protejam bem próximos os ativos de vocês, façam realizações parciais, principalmente nos ativos que estão mais atrativos. Vou até já colocar aqui a Ambev para vocês. Ambev 3, nós alertamos numa entrada assim, excepcional. Né? Nós avisamos aqui, principalmente lá no grupo, se vocês procurarem, dia 21 de fevereiro, fizemos uma análise, colocamos ali o alerta de compra para vocês. E para quem simplesmente comprou em qualquer parte do dia ou no pior preço do dia, praticamente aqui do dia 21 de fevereiro, chegou a ter um retorno de 25, quase 26% de retorno, e agora, nesse momento, no fechamento de hoje, já mais negativo, teria então 23% de lucro. Pessoal, para quem estava nesse ativo e seguiu essa orientação nossa, e é a estratégia que a gente adota em Ambev, que é fazer compras nesse canal lateral aqui, que praticamente a Ambev vem há mais de 3 anos fazendo, e nós estamos fazendo lucro aqui há 3 anos praticamente com a mesma estratégia, que é simplesmente esperar um recuo dentro do canal inferior aqui, fazer compras. Nesse ponto, dessa vez, a gente fez uma compra bem interessante, né? Já abaixo da linha e esperar passar
do centro do canal e começar a fazer realizações parciais. E vejam que nós estamos no mesmo patamar aqui que estava lá em dezembro de 2024, e aí então com mais de 20% de retorno em Ambev, tudo gratuitamente para todos vocês lá no grupo. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês pegaram essa entrada extremamente lucrativa, deixe aqui nos comentários aqui quem pegou e qual foi o percentual que vocês tiveram de lucro aqui com a Ambev, ok? Então, o que eu farei neste momento agora? Eu faria realizações ali na casa dos 70 a 80% e deixaria o meu stop de posição aqui nessa mínima aqui, né? No candle aqui do dia 18 de março. Então, se ele perder a mínima, deixa eu até conferir certinho o valor aqui para vocês. Então, a mínima desse dia aqui foi 13,26. Então, esse seria o meu limite de permanecer na posição. Caso Ambev venha a perder os 13,26, aí nós estaremos fechando a posição completa, tá? Deixa eu deixar aqui, fechamento completo, tá? A posição, tá ok? Então, não percam esse time, tá? Ah, mas Henrique, tem espaço, vai subir, eu sou investidor a longo prazo. Vocês vão arriscar um lucro que praticamente aqui em alguns dias, em algumas semanas, 20% de lucro, e daqui a pouco pode devolver tudo por alguma situação e vocês veem que essa é a movimentação do ativo. Então, coloquem lucro no bolso, vou deixar ali 10, 20% para que se continue subindo e esteja posicionado? Ok, sem problema nenhum. Já com boa parte do lucro protegido, isso pode acontecer. A perda desse 13,26 acaba fechando a posição para nós e pode acontecer o que aconteceu lá em dezembro, devolver tudo lá embaixo e aí vocês vão acabar perdendo tudo que ganharam agora, então poderia ter protegido agora, ok? Então façam isso, caiu, não comprem mais, esperem para comprar novamente lá perto dos 11,37, R$ 11, ok? Então não esqueçam de deixar os alertas e fazer a realização parcial no dia de amanhã. Vale 3 também que nós alertamos. Se eu não me engano, tá aqui certinho já. Alerta de compra no controle. Fizemos alerta aqui no início do pregão do dia 14. Nesse momento, para quem fez a compra junto, que nós orientamos, já teria feito 5%, tá? Isso seria em 10 dias. E nesse fechamento de hoje, estaria com 3,10, tá? Outro alerta para Vale, então mesma coisa, bem parecido com Ambev. Caso venha a perder aqui os seus 57,15, 57,10, deveremos fechar a posição, tá ok? Fechamento da posição, né? Isso é para proteger o nosso lucro, vai que acaba devolvendo bastante, o ativo até está em tendência sim altista, né? No entanto, as notícias não estão tão atrativas para quem é um investidor de um prazo um pouco maior, pode fazer a proteção no 0 a 0 aqui no mesmo ponto da entrada, porque não entreguem uma posição positiva e deixem ela virar negativa, isso pode acabar prejudicando muito o emocional de vocês. Então, no mínimo o que vocês podem fazer é fazer a proteção no 0 a 0 aqui no mesmo valor que vocês compraram, tá? Para quem gosta de proteger o lucro aí dos seus 3, 4%, deixem aqui mais próximo dos 56 com 60, 66. Se perder esse nível, feche a posição e busquem compras melhores mais para frente, tá ok? Aqueles que querem ficar um pouco mais posicionados, protejam no 0 a 0 e aí vão acreditar na posição, mas protegendo aqui sem risco nenhum de ficar no negativo com essa posição, com esse break-even acionado, ok? Outro ativo interessante que aí nós alertamos aqui foi o BDC4, Bradesco. Bradesco ainda está bem tranquilo, mesmo no dia de hoje negativo para o Brasil, ele subiu 1%. Então, o que eu acho que a gente pode fazer simplesmente é fazer a nossa proteção no 0 a 0 mais uma vez. O ativo agora vem dando um retorno para nós desde o dia 14 de março. Deixa eu fazer o cálculo certinho. O ativo agora está dando 6,5% de retorno, né? Então, em 13 dias, 10 dias, né, praticamente. Então, um lucro interessante. Para quem está satisfeito já com essa parte, pode fazer ali 15 a 20% do valor que vocês investiram, vendam, tá? Para vocês já colocarem um pouquinho desse dinheiro no bolso. E por enquanto, protejam o restante aqui no 0 a 0 ou 1,5% positivo. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho, um lucro ali, às vezes para compensar a margem, às vezes para compensar ali pelo menos algumas taxas. E deixem o ativo andar, porque por enquanto está interessante, tá ok? Caso venha a perder as médias mais curtas, a gente pode pensar já em fechar de forma antecipada e sair ali com 1, 2% no bolso do restante da posição, ok? Então, essas são as orientações que nós temos para o mercado americano e para o mercado nacional, tá? Temos ali mais algumas possibilidades, mas ainda está interessante.
com algumas operações bem pontuais. Nós fizemos, se eu não me engano, 3 alertas hoje na ponta de aposentadoria de ações bem interessantes para a gente ter lucro aí no médio prazo, tá? Lembrando disso, vou colocar aqui para vocês, nós estamos com as inscrições abertas do Renda Extra com Ações. Nós vamos fazer 8 sessões de aulas ao vivo com vocês. Vamos ensinar todo o passo a passo das nossas estratégias que nós fazemos aqui na Controle Investimentos. Com esses lucros que vocês observam, por exemplo, em Ambev, nossa, 20% de lucro só nesse ano de 2025. É muito dinheiro, né? Nem com a taxa de juros tão alta como nós temos agora, vamos demorar um ano para receber 15, 16%. E aqui com a Ambev, por exemplo, nós fizemos isso em um mês e meio, tá? Então, nós vamos ensinar, não importa se você não conhece, nunca operou ações, não sabe como fazer, o nosso método aqui vai te ensinar a investir de forma responsável e da melhor forma lucrativa para o seu dinheiro que está guardado. Então, venham com bastante empenho, nós vamos estudar bastante e o principal, vou até abrir aqui para vocês o nosso link de inscrição. Deixa eu minimizar aqui para vocês. Tá aqui. Então tem as informações aqui, o link está lá no grupo. Para quem quiser depois, se não achar lá no grupo, pode me pedir no privado. E lá embaixo, além das informações que vocês vão precisar preencher para as nossas inscrições, tem os nossos valores aqui para que vocês tenham ideia de como vai ser, que para vocês consigam encaixar no financeiro de vocês, e as explicações específicas aqui. E o principal para vocês. Eu acredito que muita gente, muitas das vezes, fica com dúvida, fica com receio, não tem muita segurança na hora de investir e aí entra o nosso bônus principal e que leva o nosso curso, nosso programa lá em cima em termos de qualidade. Nós, depois das nossas 8 aulas ao vivo, nós vamos acompanhar vocês durante 6 meses, mandando análises de ativo, fazendo estudos, simulações, orientações de investimento que vocês tenham a segurança, né, de que estão investindo da maneira correta, assim como nós fazemos as nossas análises aqui para os nossos clientes da Controle de Investimento. O medo, muitas das vezes, de investir é o medo, é claro, de perder dinheiro, principal, mas é o medo do desconhecido, né? Daquilo que vocês não dominam. E é por isso que entra Controle de Investimento. Nós temos aqui quase 14 anos de experiência de mercado financeiro, dando aula para milhares de alunos, e é por isso que nós enxergamos essa importância de nós estarmos aqui, né? Nós vamos pegar na mão de cada um de vocês para poder conduzir até você chegar e falar, opa, agora eu tenho a tranquilidade, eu tenho a segurança de que eu estarei fazendo as minhas próprias análises bem feitas e investindo meu dinheiro com a rentabilidade adequada para o futuro que eu espero para melhorar minha qualidade de vida. Então, dentro disso, deixo aqui então aberto as nossas inscrições para o nosso Renda Extra com Ações, curso extremamente importante para qualquer pessoa, ainda mais aqui no Brasil, com as situações econômicas, nós não fique mais apertado, não dependa do seu futuro aí de governantes que não estão nem aí para a população brasileira, ok? Então, deixo esse nosso convite para aqueles que queiram aprender e a melhorar a vida de vocês dentro do mercado financeiro e aprender a investir bem com as ações para aprender bastante sobre o mercado financeiro com a Controle.